Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Introdução ao R. Nessa aula, a gente começa a pôr a mão na massa e eu vou mostrar como utilizar as principais partes da interface do RStudio e também utilizar o R como uma calculadora para fazer algumas operações matemáticas básicas. Antes, eu queria dar alguns recados. Primeiro, a partir dessa aula é imprescindível que você tenha tanto o R quanto o RStudio instalados no seu computador. Se você ainda não fez isso, clica aqui no card e você será redirecionado para um vídeo onde eu mostro como fazer isso. Segundo, a partir também desta aula, eu vou fazer referência a alguns exemplos que estão lá no site do Projeto Sigma. Se você ainda não conhece o site, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a um amplo material de estatística, desde a estatística descritiva até a inferência. E lá você também encontra um blog com posts sobre curiosidades e insights a respeito de estatística, do método científico e das matemáticas. Bora para o R, então. Eu tenho no meu computador a tela principal do RStudio aberta. Eu vou destacar 4 partes dessa tela, que são as partes que a gente mais vai usar nesse curso. No canto inferior esquerdo, a gente tem essa parte aqui, que é a console. Aqui que o R vai mostrar para a gente os resultados da maioria das análises que a gente for fazer. Então, por exemplo, se for fazer uma tabela de frequência, vai aparecer aqui. Resultados de um modelo de regressão, a gente também vai ver aqui. Mas não é só isso, a gente consegue usar também a console, como eu vou mostrar ainda na aula de hoje, para fazer alguns cálculos rápidos. Acima da console, a gente tem o editor de script. A gente sempre vai usar o editor de scripts para escrever os nossos códigos, porque fazendo aqui a gente consegue fazer isso de uma maneira mais organizada e também consegue salvar os scripts para usar depois e para compartilhar com outras pessoas. Do lado direito, a gente tem o ambiente global. Esse ambiente é onde você vai conseguir ver quais são os dados que estão na memória do R. Se você importa, por exemplo, uma planilha do Excel, você consegue vê-la aqui. Aqui embaixo, a gente tem esse espaço que tem várias abas, mas eu estou propositalmente com essa aba Plots destacada. Se você não tiver, você pode clicar nela, que por enquanto ela tem um espaço vazio, mas é nessa aba que o R vai mostrar para a gente os gráficos que a gente quiser fazer. Então você faz um gráfico, ele vem para cá, e se você quiser usar esse gráfico depois num texto, numa apresentação, num relatório, você usa esse botão aqui para exportar. Vamos ver isso nas próximas aulas. Na aula de hoje, a gente vai usar a console e o editor de scripts. Vamos usar então a console do R para fazer algumas operações matemáticas básicas. Vou vir com o mouse aqui, clico na console, o cursor está piscando, então tudo que eu digitar vai aparecer nela. Vamos fazer uma adição, 2 mais 5, por exemplo. Eu digito 2 mais 5, o que pode ser feito usando tanto o teclado numérico, aquele do lado direito, se o seu teclado tiver, quanto o teclado aqui de cima que eu usei. Para visualizar o resultado, você pressiona Enter. Vai aparecer aqui o resultado, 7. E o que é esse número 1 aqui entre colchetes? Não esquenta a cabeça com isso agora. Ele só está indicando que o resultado dessa operação é um número. Mais adiante, a gente vai trabalhar com volumes maiores de dados, e aí pode ser que o resultado seja mais de um número. Daí eu volto a falar sobre esse número entre colchetes. Por enquanto, ignora. Não vai precisar dele não. Para fazer uma subtração, a gente segue da mesma forma. Então, vou fazer aqui, por exemplo, 3 menos 2. Enter. Ele exibe o resultado para mim. Posso trabalhar com subtrações cujos resultados sejam um número negativo sem problemas, como 4 menos 7. Ele vai me dar o resultado aqui com sinal negativo. Não tem problema. E uma coisa que é importante é a seguinte. Vou fazer uma última subtração, 3 menos 1,5. O separador de decimal no R é o ponto, não é a vírgula. Então fique sempre atento para isso. Pressiono Enter, o resultado é 1,5. Para fazer uma multiplicação, eu uso o sinal de asterisco. Então se eu quiser fazer 2 vezes 4, 2 asterisco 4, Enter. E se eu quiser fazer uma divisão, eu uso a barra. Então, se eu quiser fazer 10 dividido por 8, eu uso 10 barra 8, pressiono Enter. Resultado vai ser 1,25.
Perceba que aqui deu um número com parte decimal na minha divisão. E se eu quisesse arredondar esse número? O R tem uma função para fazer isso, que é a função round. É a primeira função que a gente vai aprender no R. Então, como que eu uso uma função no R? Eu escrevo o nome da função, round, no caso, e aí perceba que quando você digita o nome de uma função no RStudio, ele já completa para você com base naquilo que você já digitou. Então, eu vou usar a função round, e aí eu abro parênteses, porque dentro dos parênteses eu vou colocar os argumentos ou o argumento da função. Essa função serve para arredondar. Dentro dela vai ter o quê? Vai ter o número que eu quero arredondar. Então, eu coloco 1.25 e ele vai arredondar para mim para o inteiro mais próximo. Dou Enter e foi 1. Você não precisava usar o arredondamento no resultado. Você podia também usar na expressão. Então, se eu fizer assim, ó, round, em vez de colocar o 1.25, eu colocar o 10/8, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, funciona das duas formas. A gente já tem um monte de resultados aqui na console. E se eu achar que essa console está muito suja e quiser apagar? Eu faço isso utilizando as teclas de atalho Ctrl L. Ele limpa a console para mim. Ah, mas eu queria voltar em algum resultado. Eu queria ver os meus resultados passados. Eu apaguei isso, isso foi para o limbo. Para onde foi isso? Você consegue acessar o histórico de operações que você fez com as setas para cima e para baixo. Então, à medida que eu pressiono para cima no teclado, ele vai voltando para as computações mais recentes. Então, essa aqui foi a última que eu fiz, né? O round 10/8. À medida que eu vou subindo, ele vai para as mais antigas. E à medida que eu apertar para baixo, ele volta para as mais recentes. Suponha que você esteja aí fazendo os exemplos junto comigo e você queira salvar esses exemplos para você dar uma olhada depois ou para você modificar. Como é que a gente vai fazer? Lembra que eu disse lá no começo da aula que você só vai usar a console, além de para ver os resultados que o R vai mostrar para você, você só vai usar, só vai escrever nela quando for para testes rápidos, quando for para cálculos rápidos. Se você quiser salvar alguma coisa para ver depois, ou estiver redigindo uma análise muito longa, você vai usar o editor de scripts. Vou colocar aqui no editor de script uma operação de cada que eu mostrei para vocês na console. Vou colocar uma adição, vou colocar uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. Redigidos esses exemplos no editor de scripts, eu venho aqui nesse botão de salvar, ou pressiono Ctrl S. Não confunda com esse botão daqui, tá? Esse botão aqui de cima é para você salvar o projeto inteiro. Então você vai salvar tudo que está no R. Os códigos, os gráficos, o log da console, tudo. O que eu quero aqui é salvar só o script. Então eu vou vir aqui, nesse botão de salvar, e ele vai salvar num arquivo formato .r. Então eu venho aqui, salvo, por exemplo, na minha área de trabalho, vou colocar aula 2. E aí ele salva no aula2.r, na área de trabalho eu posso abrir de novo. Uma coisa que acontece muito também é a pessoa, em vez de clicar aqui, ela não clicar nem aqui. Ela clicar aqui nesse botão de salvar. Muito cuidado. Quando você clica aqui, você está salvando as coisas que estão no teu ambiente. Então você salva os seus dados que estão aqui, mas você não salva o seu código. Eu vou mostrar agora como a gente faz para executar os códigos que estão na console. Tem várias formas de fazer isso. A forma que eu recomendo que você faça isso é selecionar as linhas que você quer rodar e pressionar Ctrl Enter. Então, se você seleciona essa linha aqui, que é só a linha da adição, pressiona Ctrl Enter, ele mostra o resultado na console. Se você tivesse selecionado essas linhas aqui, que tem a subtração e o produto, Ctrl Enter, ele faz a subtração e o produto e mostra na console. Um recurso que a gente vai usar muito, Cota,
Um recurso muito importante do editor de scripts é o recurso de comentários. Quando eu coloco um jogo da velha, tudo na linha que está na frente do jogo da velha, o R vai entender que é um comentário. Então ele não vai executar aquele código, ele vai só passar por aquilo, vai ler aquilo e não vai fazer execução nenhuma. Se eu comentar a minha adição, eu vou limpar a console para ficar mais fácil de ver. Na hora que eu executo tudo, note que ele me mostra o resultado da subtração, o resultado da multiplicação, o resultado da divisão, mas ele só mostra a adição comentada. Então ele não calcula para mim. Para que serve isso? Se tiver algum trecho do código que você não quer executar, você comenta ele, igual eu fiz aqui, mas você pode fazer anotações também. Então, se você vem aqui em cima e escreve o que é cada exemplo, não vai dar problema nenhum. O R não vai entender isso como uma linha de programa que ele tem que executar. Subtração, multiplicação e divisão. Vou mostrar agora mais duas operações básicas que são muito importantes. Uma delas é a potenciação. Para fazer uma potenciação, por exemplo, 2 elevado a 4, eu faço 2, circunflexo, ou chapéu, 4. Vou executar esse trecho e ele me dá o resultado aqui, 16. E por fim, a raiz quadrada. Para a raiz quadrada, a gente vai usar uma função como a gente usou uma função para o arredondamento. A função para a raiz quadrada é a sqrt, que é uma forma abreviada de se dizer square root. Você abre parênteses, como toda função, e o argumento vai ser o número do qual você quer tirar a raiz. Vou colocar o 9 aqui, por exemplo. Eu executo e ele me dá 3 como resultado. Uma última coisa da qual eu queria falar é a precedência de operadores. Quando a gente tem numa mesma conta soma, subtração, multiplicação, potência, vários operadores, quais vão ser executados primeiro? Lembra lá da matemática, lá da aritmética, como é que isso funciona? É muito simples. Potenciação e raiz têm prioridade, depois multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. O problema é que tem situações em que a gente quer que operações como a soma sejam resolvidas primeiro. Quer ver um exemplo? Vou comentar aqui então no meu código precedência de operadores e vou mostrar o exemplo de que eu estava falando. Suponha que a gente tenha a altura de 3 pessoas. Uma pessoa mede 1,66 m, a outra mede 1,75 m e uma outra mede 1,60 m. E eu quero tirar a média aritmética dessas 3 alturas. Como é o cálculo da média aritmética? Para 3 alturas, eu vou somar as 3 alturas e dividir por 3. Falando de maneira geral, a média aritmética de um conjunto de n números é a soma destes números dividida por n. Então é tudo que você tem somado dividido por quanto você tem. Vou calcular essa média. Faço a soma e divido por 3. Porém, se eu dividir por 3 assim, o que acontece é que ele vai entender que tem que dividir esse número por 3, porque a divisão tem prioridade, e vai somar com esses outros dois. Vou fazer só para ver o resultado. E o resultado vai dar 3,943333, que é um resultado absurdo. Não faz sentido a gente ter uma pessoa que tem 1,66 m, outra 1,75 m, a outra 1,60 m, e a média dessas alturas ser 3,94. Como a gente faz para dar prioridade a essa soma que a gente sabe que tem que ser resolvida primeiro? A gente coloca
entre parênteses. Então, com tudo que estiver entre parênteses, o R vai resolver primeiro. Agora, minha média foi calculada corretamente e o valor é plausível. A média das alturas é 1,67. Talvez você queira saber qual é a função do R que calcula direto a média aritmética, sem a gente ter que escrever a fórmula no braço. Claro que o R faz isso, porque a gente vai usar o R para lidar com centenas, milhares de dados num conjunto. Não vou ter que escrever isso tudo à mão. A gente vai falar melhor disso nas próximas aulas. Mas já adiantando, essa função é a função min. E como que a gente faz para usá-la? A gente vai especificar o conjunto das alturas. Então, vou colocar C, abre parênteses, 1.66, 1.75, 1.60. Isso quer dizer que eu tenho um conjunto cujos elementos são esses três aqui. E eu vou passar isso como argumento da função min. Então, eu vou escrever min, lembra como a gente fez lá com round e com sqrt, abre parênteses, esse é o argumento da função, e eu fecho parênteses da função. Então, eu estou tirando a média dos elementos que estão nesse conjunto. Na hora que eu executo, dá o mesmo resultado do que se eu tivesse calculado no braço, somado e dividido por 3. Esse conjunto de dados é muito pequeno, ele só tem 3 alturas. A gente vai trabalhar com volumes muito maiores de dados. Mas para esses casos, existem formas mais eficientes de você fazer referência. Você já vai ter aqui no seu ambiente um conjunto de dados, e aí você puxa dele. Você diz, ó, quero tirar a média só das alturas. Ele já vai lá, onde as alturas estão, no seu conjunto de dados, e já puxa sem você ter que escrever uma por uma. A última coisa que eu queria mostrar nessa aula é um recurso de personalização do RStudio que pode ser interessante para quem prefere usar, por exemplo, o modo noturno, que é aquele que, em vez de usar essa tela toda branca, usa cores mais escuras. Para você personalizar o esquema de cores no RStudio, você vem aqui em cima, em Tools, Global Options, Appearance, e aqui embaixo, onde você tem Editor Theme, você tem vários esquemas de cores que você pode escolher conforme o que você preferir. Então você vai vendo aqui, ele te dá uma pré-visualização à direita. Vou clicar aqui em cima, isso. E aqui, por exemplo, no Dracula, ele te dá um esquema de cores escuro, para quem prefere usar o modo noturno. Vou aplicar, e ele me pede para reiniciar o RStudio para mudança fazer efeito. Vou clicar em Yes. Ele pergunta se eu quero salvar aquele documento aula 2, que é aquele código, porque ele está fechando o RStudio, né? Vou dizer para salvar. Ok. E aí o meu RStudio agora está no esquema de cores de modo noturno. Nessa aula a gente viu as principais partes da interface do RStudio, em especial a console e o editor de scripts. A gente usou a console para fazer algumas operações rápidas, usou o script para estruturar melhor o código e fazer comentários. Também vimos operações aritméticas básicas, em especial adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a raiz quadrada, que usa uma função do R, a sqrt. Também vimos a função de arredondamento, a função round. Por fim, a gente falou de precedência de operadores. A gente usa os parênteses quando a gente quer forçar que uma operação de menor prioridade tenha maior prioridade. E por fim, eu mostrei como a gente faz para personalizar o esquema de cores do R. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.